Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente vai ter sempre aulas de Kabbalah, ensinar do zero, de uma maneira profunda e ao mesmo tempo simples, fácil de entender. Vocês vão aprender os conceitos da Kabbalah e como colocar a Kabbalah para a nossa vida na prática. Como a Kabbalah transforma a nossa vida. Como ter uma vida mais tranquila, mais calma, sem estresse, sem medos, sem ansiedade. E ao mesmo tempo uma vida alegre, motivada, com ânimo, para a gente conseguir enfrentar o nosso dia a dia, as dificuldades do nosso dia a dia com bastante ânimo e com calma. Então, já dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e aproveite aqui um pedaço da nossa live que a gente tem domingo. Aproveite um pouquinho, um corte da nossa live, tá bom? Aproveita! Mais uma história que eu queria contar aqui, importante também, hein? Uma história que está escrita no livro do Zohar. O livro do Zohar conta sobre dois grandes Tanaim. Tanaim eram sábios da época do Talmud. Então tinham dois sábios que chamavam Rabi Yossi e Rabi Hia. Dois grandes sábios da época do Talmud. Estavam andando. Estavam viajando para algum lugar. Naquela época era perigoso. Hoje em dia também é perigoso andar na estrada, nos caminhos que tinham para viajar de um lugar para o outro. Então ia sempre em grupo. Então estava ele indo junto com Rabi Yossi, junto com Rabi Hia, caminhando juntos. E aí eles vêm, na frente dele tinha um grupo também, duas pessoas, dois amigos também andando junto. Eles tinham com eles comida para a viagem, mas era uma comida assim, como falar isso, exata para a viagem. Para cada dia que ia precisar. Antigamente se viajava, nessa época ainda do Talmud, era a pé, não tinha, era muito precário as coisas, né? Isso faz mais de 2000, pode dizer 2000, mais de 2000 anos atrás, exatamente, mais ou menos, por aí. E ele viu que na frente dele tinha esses dois homens que estavam andando juntos. E veio um homem pobre, faminto, e falou para ele: por favor, me dá um pouquinho, tô vendo que vocês têm aqui um pouquinho de comida. Me dá um pouquinho de comida, eu tô morrendo de fome, já tem dias que eu não como. Se eu não comer agora, eu vou falecer aqui mesmo. E aí, esses dois homens pararam, pensaram. Aí um deles falou: olha, desculpa, mas se eu te dar a minha comida, eu vou falecer, eu não tenho comida. Mas o outro lado dele falou: fica tranquilo, eu vou te dar a minha comida. Pegou a comida dele, deu pro pobre. O pobre agradeceu, comeu e saiu. Depois disso, um amigo dele falou para ele: calma, tudo isso que estava olhando, isso tudo que está acontecendo, era Rabi Hia e Rabi Yossi estavam olhando isso. Eles vêm, o amigo desse cara que deu a comida para o pobre fala para ele: e agora o que você vai fazer? Você não tem comida. O que você vai viver? Ele falou: calma, fica tranquilo. Deus vai me dar. Deus vai arranjar um jeito de me dar comida. Se esse pobre veio aqui pedir de mim uma caridade, comida, Deus quer dizer que eu vou conseguir depois ter comida para mim. Por isso eu dei para ele. Ok. Mas esse homem que deu a comida, ele estava cansado, estava ficando com fome. E ele sentou do lado de uma pedra para descansar. Não tinha comida, não estava cansado, não tinha nada. Sentou para descansar. Na hora que ele dormiu, na hora que ele dorme, o Rabi Hia e Rabi Yossi olham e vocês estão olhando tudo isso para ver o que ia acontecer nessa história. Eles veem que esse homem está dormindo. Na hora que ele está dormindo, de repente, começa a crescer fogo perto de onde ele está. Começa a vir fogo, né? Florestas, tinha plantas, etc. Começou a vir uma chama, fogo. E começou a ir perto dele. E aí, Rabi Hia e Rabi Yossi fizeram. Esse homem, pode ser que Deus decretou que ele vai falecer. Por isso veio esse fogo. Talvez esse fogo vai queimar ele. Talvez Deus deu para ele a chance de fazer a última missão, a última boa ação da vida dele. Eles ficaram olhando, ele vem, que o fogo vem. E o fogo para do lado onde ele está. Não continua. Não, o fogo ele vai pegando fogo, é para continuar, mas não para. Eles percebem que naquela hora parece uma cobra vindo em direção a ele, uma cobra venenosa. Na hora que a cobra vai picar eles, a cobra acaba entrando nesse fogo que está do lado dele, esse homem que deu a comida dele para o pobre. E ela entra dentro onde está a chama, se queima a cobra. E assim a cobra morre. Depois disso eles veem que essa chama vai embora, se apaga. Rabi Hia e Rabi Yossi viram isso e falam: uau,
Que milagre! Olha só. Primeiro a chama se apagou, não queimou ele. A chama matou a cobra. Falaram, uau! Falaram que deve ser graças à grande bondade que ele fez. Graças à bondade que ele fez, que ele deu a comida dele para o pobre. Eles falaram, Rabi Hia, Rabi Yossi, esse homem merece. Vamos dar a nossa comida para ele. Depois que esse homem acordou, chamaram ele e contaram para ele, eles falaram para ele, você não sabe que milagre aconteceu aqui. E contaram para ele que tinha chama e que veio a cobra e tudo isso aconteceu. Eles falaram para ele, isso com certeza é graças à boa ação que você fez, que você deu a sua comida para eles. E já que você confiou em Deus, que Deus vai te dar a comida. Então, graças a essa confiança que você teve em Deus, isso te salvou. Eles disseram, aqui está a sua comida. Eles falaram, assim como Deus conseguiu fazer que você teve comida agora, da nossa comida, Deus também vai dar pra gente comida também. E assim foi, depois de algum jeito, não conta, não zoa o resto da história, mas de algum jeito, com certeza, eles conseguiram alguma comida, porque a gente sabe que tem muitas histórias depois disso sobre eles dois. Então, Deus deu um jeito. E essa história também mostra um pouquinho a visão do Zohar, da Kabbalah, Hassedut. Zohar dá pra gente essa força de olhar as coisas do mundo de um jeito diferente. Esse homem que deu da comida dele, que ele podia falar, falou, não, a minha comida, Deus me deu, essa é a minha comida, se eu não te dar, eu vou morrer, não vou te dar a minha comida. De acordo com a Halakha, com a lei judaica, ele não precisava dar a comida dele. Se você está numa floresta, num deserto, você tem um copinho de água, que só é suficiente para você, tem você e seu amigo, se você dá para o seu amigo beber esse copo, você vai falecer? Então, a lei judaica diz, você não tem que dar. A sua vida vem primeiro. Mas mesmo assim, esse homem teve confiança em Deus. E não, ele deu a comida dele. Isso graças à visão que ele tinha. Com certeza esse homem era um homem santo, um homem que estudava Kabbalah. Mas Rabi Hia e Rabi Yossi, eles viram disso e falaram, com certeza, essa é a força. E essa visão que a Kabbalah dá pra gente, é Hassedut. Em vez de gente, olha, está acontecendo uma coisa ruim. O que esse homem podia falar? O problema é seu, você está sem dinheiro, você está sem comida, você vira. Acontece uma coisa ruim com a gente vai falar, poxa, porque Deus fez isso comigo? Olha só, Deus. Porque você não me deu sustento, você não me deu isso, você não me deu aquilo, aquele lá tem isso, aquele lá tem aquilo, mas a gente não sabe que na verdade Deus quer dar pra gente uma chance de a gente fazer uma boa ação, que essa boa ação vai trazer pra gente muito mais. Muito mais. Como aconteceu com esse homem, ele foi salvo. Grandes milagres Deus fez para ele. Essa visão, só a Hassedut e a Kabbalah dá pra gente. Quando a gente começa a estudar cada vez mais, a nossa visão do mundo, de tudo que acontece com a gente, muda totalmente, totalmente. Tem uma outra história muito interessante também, que é de um grande Hassid chamado Rebbe Moshe Maislish. Ele estava na época do Admor HaZaken, a Mishneh Zalman de Liad, o autor do livro do Tânia. E nessa época tinha uma guerra, a famosa guerra da Rússia contra a França. Napoleão contra o czar da Rússia. E a gente sabe que no final a Rússia ganhou por causa da neve, do frio. Aconteceu a mesma coisa também depois na Segunda Guerra Mundial, foi a mesma coisa também com os alemães. Mas nisso, o Rabi Shneur Zalman de Liad dizia o seguinte, ele dizia que se Napoleão ganhasse a guerra, os judeus iam estar melhor financeiramente, mas espiritualmente os judeus iam estar muito mal. Porque o Napoleão, ele... como fala isso? Isso, Marechal Inverno, exatamente. Isso, Milton. Queria dizer o seguinte, o Napoleão, a situação dos judeus vai estar melhor financeiramente, mas Napoleão, ele queria fazer de tudo que as pessoas parassem, tivesse menos... O Napoleão mexia com a magia, com as forças da impureza, ele não queria que tivesse espiritualidade, nada disso. Então, para os judeus seria ruim nesse sentido. O rei da Rússia, o czar, a situação da Rússia estava mal financeiramente, mas, pelo menos espiritualmente, os judeus iam poder continuar bem. Então, o Alter Rebbe, Rabi Shneur Zalman de Liad, ele ajudou, ele fez questão de ajudar a Rússia. O que ele fez? Ele viu que na Alemanha precisavam de um tradutor, que é traduzir, que é escrever cartas em outras línguas, para poder entender o que os inimigos estão falando, etc. Precisavam. Eles procuraram alguém. E o Rabi Shneur Zalman de Liad, ele mandou um grande Hassid dele, chamado Moshe Maislish, para ele ser o tradutor do exército da França, de Napoleão. Por quê?
ele ia ser um espião lá dentro. Todas as informações que ele recebia lá, ele passava através de outros Hassidim, alunos do Rabi Shlomo Zalman de Liad, escondido, e o Rabi Shlomo Zalman de Liad mandava essas informações para a Rússia. E assim eles conseguiram se dar bem muito na guerra, que eles tinham muitas informações da Rússia. E o Napoleão começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, estavam vazando informações de algum lado. E aí, na hora, ele viu, falaram para ele, tem um judeu que traduz daqui nossas coisas. Ó, um judeu, sempre, né, sempre, culpado vai ser o judeu. O que o Napoleão ele fez? Ele queria testar, queria ver se esse Moshe Maisnish era realmente um espião ou não. O que ele decidiu fazer? Ele entrou de surpresa, sem avisar, na sala onde estava trabalhando esse Moshe Maisnish, traduzindo as cartas, etc. Rápido, sem perceber, ele colocou a mão dele no coração, a mão do Napoleão Bonaparte, que ele colocou no coração desse Moshe Maisnish. O que ele queria? Ele queria ver na hora, e antes disso, antes dele colocar a mão, ele falou, você é um espião! Ele colocou a mão dele no coração do Moshe Maisnish. Uma pessoa normal, ainda mais que sim era um espião, o coração dele ia começar a ficar, né? E aí ele ia perceber, Napoleão percebeu que realmente ele é um espião e ia matar ele na hora. Mas, naquela hora, Moshe Maisnish, ele conseguiu, lembrou, ele estudou na Hassidut, que é baseado na Kabbalah, estudou que Moach Shalita al-Halev, o intelecto, ele que domina nossas emoções. Ele não só estudou isso mais de 30 anos. Ele interiorizou isso na vida dele, que quem manda nele é o intelecto, não é o coração. Então, na hora que aconteceu isso, na hora, esse Moshe Maisnish, ele mandou, né, uma mensagem, né, dentro da cabeça, né, pro coração dele, fica calmo. O coração dele ficou super calmo. Na hora, o Napoleão Bonaparte colocou a mão no coração dele e viu que ele estava normal. Então ele viu, isso aqui não é espião. Qualquer um, mesmo que ele fosse espião, ia ficar, o coração batendo, né, forte, imagina. Então, podem me matar? Estão desconfiando de mim? Mas não, já que através do estudo da Hassidut, da Kabbalah, ele interiorizou isso, trabalho de anos, 30 anos. Na hora ele conseguiu, rapidinho, fazer que o coração dele sentisse o que a cabeça dele quer. Tem um autocontrole assim, fenomenal, incrível. Isso graças ao estudo da Hassidut. Então, graças ao estudo da Hassidut, da Kabbalah, ele conseguiu se controlar. Tive o poder desse estudo. Realmente, a gente consegue controlar essas emoções. E assim a gente consegue mandar na nossa vida. A gente consegue ter sucesso espiritualmente, principalmente, materialmente também. Pode ter uma vida mais tranquila, mais calma, mais animada, mais motivação. A gente que, na nossa cabeça que domina a gente, vida sem medo, sem estresse.